Boa noite a todos, graça e paz. Você está feliz com Jesus? Eu estou muito feliz com Jesus. Você sabia que eu e você nós somos gerados em Cristo Jesus antes da fundação do mundo? E se você acha que você não tem valor, isso é uma mentira do diabo sobre a sua vida. Nós cantamos uma canção aqui que diz que nós precisamos ser aquilo que Deus diz que nós somos. E eu e você, nós somos filhos de Deus. E nós precisamos, querido, acreditar nisso. Que eu e você, nós somos gerados em Cristo Jesus. E que Deus, Ele é o nosso Pai. E que tudo que Ele deu para Jesus é direito nosso. Nós estávamos num retiro esse final de semana, os pastores, alguns irmãos aqui da igreja. E foi algo assim tremendo. Quem já foi no retiro sabe que não tem como explicar, só para quem está lá. E foi algo assim poderoso, maravilhoso de Deus. E eu creio que o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo que estava agindo naquele lugar é o mesmo que está aqui nesta noite. Eu tenho convicção disso. Querido, abre comigo a palavra de Deus, ou ligue a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo 13 até o 15. Nós vamos aqui aprender algumas coisas. Êxodo capítulo 3, do 13 até o 15. Amém? E disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim direis aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos meus filhos de Israel, aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Aqui está falando, querido, que Deus, Ele voltou o coração dele para os filhos e para o povo dele, Israel, que estava sofrendo lá no Egito. E Deus levanta um homem chamado Moisés para ser o libertador do povo. E Moisés tem uma conversa com Deus. E Moisés fala: Deus, quando esse povo perguntar quem me enviou, o que eu vou falar para eles? E Deus fala para Moisés: você vai dizer que eu sou, te enviou. O título dessa ministração, querido, é os 7 nomes redentores de Deus. Os 7 nomes redentores de Deus. E o que significa este nome, eu sou? Eu sou significa aquele que existe eternamente por si mesmo. Ninguém criou a Deus. Deus, ele vive de eternidade a eternidade. Deus, ele não tem um nascimento como o nosso e também não tem um fim de sua vida como nós teremos. Se Jesus vier buscar a sua igreja quando nós estivermos vivo, eu quero passar por isso, amém? Mas se não, nós temos um tempo para viver aqui sobre a terra. E Deus não, Ele nasceu lá no início da eternidade e Ele vai de eternidade a eternidade. Esse é o eu sou. Querido, e o que é ser um redentor? O redentor, querido, significa aquele que livra da escravidão ou das aflições. Então nós vamos entender o significado dos 7 nomes redentores de Deus, que Deus agia, e agora quem age da maneira que Deus agia lá na velha aliança, hoje é Jesus. E o primeiro nome redentor de Deus é Jeová Jiré. E o que significa isso? Jeová Jiré é o Deus da provisão, o Senhor da provisão. Gênesis 22, 14, eu não vou ler para nós ter, para não gastar muito tempo aqui, querido, mas eu vou relatar aqui para vocês a história. Deus, ele chama Abraão
e pede para Abraão pegar o seu filho Isaque, levar para um monte para que ele viesse sacrificar esse teu filho. Abraão prepara todas as coisas, pega ali seus escravos, seus servos, e vai ele com o menino. E quando chega no pé do monte, ele pede para os seus funcionários, os seus escravos, seus servos ficarem ali embaixo, que ele e o menino subiria. E ele disse: eu vou subir com o menino, mas eu vou voltar. Então, os preparativos para o holocausto, querido, o holocausto era uma oferta, a única oferta que era colocado o animal naquele lugar, e Deus vinha com o fogo e consumia toda a oferta. Então era uma oferta que era consumida pelo fogo. E essa oferta ela virava cinza. Então significa que aquele garoto seria colocado em um lugar, e o fogo de Deus viria até ele e ia consumir aquele rapaz. Então os preparativos todos, o pai desse garoto entrega para ele o fogo, aquilo que ia acender o fogo, a lenha. Só que estava faltando algo. Estava faltando o cordeiro, que seria o animal do holocausto. Só que esse garoto não sabia que Deus tinha pedido para seu pai sacrificá-lo no lugar do cordeiro. Então subiram o monte, ele amarrou o filho naquele lugar, e quando ele levantou para sacrificar o filho, ele ouviu uma voz, o anjo do Senhor. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que toda vez que aparece o anjo do Senhor, está falando de Jesus Cristo. Então ele ouviu aquela voz e disse: não faça nada com ele, porque agora eu sei que você teme a Deus. E este homem olha para trás, estava um cordeiro ali amarrado. Esse cordeiro, querido, é Jesus, que foi sacrificado por mim e por você. E este homem dá um nome para aquele lugar de Deus proverá. Querido, nós sabemos que nós passamos por algumas situações aqui na nossa vida aqui na terra. Mas eu quero dizer para você que Deus vai trazer a provisão para tudo aquilo que você precisa na sua vida. Porque Ele é Jeová Jiré, aquele que traz provisão para nós. Ele trouxe provisão para o seu povo que estava ali no deserto. Ele trouxe provisão de alimento, trouxe provisão de água. E não é diferente comigo e com você. Nós cantamos, nós somos filhos de Deus, o mesmo Deus que trouxe provisão para essa situação ali, aonde aquele garoto não foi sacrificado, e Deus trouxe o cordeiro para ser morto no lugar daquele rapaz. Deus traz a provisão para mim e para você na área que você precisa, porque você é filho, porque você é filha de Deus. E hoje a nossa provisão vem de Jesus. Eu e você, nós estávamos condenados ao sofrimento eterno. Nós estávamos condenados, querido. Qual foi a provisão que Jesus trouxe para nós, que é a mais importante que nós precisamos? É a nossa salvação. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. O que adianta o homem adquirir riquezas aqui na terra e perder a sua salvação e perder a sua eternidade? Foi isso que Jesus fez. O Sérgio falou aqui, o escrito de dívida contra nós foi rasgado. Eu e você não devemos mais nada. O Senhor Jesus trouxe a provisão para a nossa eternidade. Jesus, Ele foi para a cruz, querido, sofreu por amor a mim, por amor a você. O sofrimento dele, querido, trouxe salvação, trouxe perdão para nós, trouxe cura, trouxe tudo o que nós precisamos. Hoje a nossa provisão vem de Jesus. Este é Jeová Jiré. E o segundo nome redentivo de Deus, Jeová Rafá, o Deus que cura. A Bíblia fala lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Deus, Ele fala novamente com Moisés. É tão interessante, querido, que Deus, Ele fala. Deus, Ele conversava com Moisés. E Deus conversa comigo, com você, através da palavra.
O Senhor, Ele está presente aqui neste livro. E Ele fala comigo, com você. Se você deseja ouvir a voz de Deus, deseja ouvir aquilo que Deus quer falar comigo, com você, leia a Bíblia. Então o que acontece, querido? Deus fala para Moisés: Moisés, se o povo obedecer os meus mandamentos, nenhum deles vai ter nenhum tipo de enfermidade no seu corpo. 2 milhões ou 3 milhões de pessoas, todas elas curadas, saradas, sem nenhuma enfermidade. Esse é o Senhor que cura, esse é o Senhor que sara. Se você, querido, está aqui nesta noite, tem alguma dor, alguma enfermidade no seu corpo físico, saiba que Jeová Jiré, Ele age na sua vida nesta noite, trazendo cura para você. E aquele povo, querido, ele caminhou, eles viveram aquela geração sem ninguém ter nenhum tipo de enfermidade, porque obedeceram a palavra de Deus, porque obedeceram os mandamentos de Deus. Depois que eles desobedeceram, começou então a passar por essas dificuldades em sua saúde. Certa feita um rei adoeceu, e Deus enviou um profeta para falar com o rei. Esse nome do rei é o rei Ezequias. E Deus manda o profeta Isaías falar com aquele homem. Você diz para ele, Isaías, que é para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. Essa enfermidade é para a morte. E o profeta sai da casa daquele homem vira para a parede e faz uma oração a Deus. Deus, eu fui fiel ao Senhor, eu obedeci a sua palavra. E Deus pede para o profeta voltar à casa daquele homem, daquele rei. E Deus fala para o profeta: diz para o rei que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida a ele, porque ele obedeceu a palavra do Senhor e foi curado daquela enfermidade que era para a morte. O Deus que cura, Ele age ainda nos nossos dias. E hoje quem está atuando, querido, como aquele que cura é Jesus. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele tomou, Ele levou sobre si. Que interessante que em Mateus capítulo 8, no versículo 16 e 17, depois que Jesus ele vai até a casa de Pedro, a sogra de Pedro estava enferma com uma febre, ele pega aquela mulher pela mão, aquela mulher totalmente curada, e Jesus ele sai daquela casa. E a Bíblia diz que Jesus ele curou todos os que estavam doentes. Todas as pessoas que Jesus encontrou, todas elas que estavam doentes, enfermas, Jesus curou, porque Ele é a cura. Jeová Jiré, aquele que cura. Jeová Rafá, aquele que cura. Ele atua através de Jesus, o sacrifício de Jesus, aquilo que Jesus sofreu na cruz. As pisaduras de Jesus estavam levando a nossa enfermidade. Jesus ele se fez enfermo no meu lugar e no teu lugar. Enquanto Jesus ele pisou aqui na terra como homem, ele não tinha enfermidade no seu corpo. Ele se tornou enfermo quando ele foi para a cruz, para levar a minha e a sua enfermidade. Por isso nós somos sarados e curados nele. E eu e você precisamos tomar posse disso, querido. É para nós nos dias de hoje. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele é eternamente. Não importa qual é a doença, não importa qual é a enfermidade, Ele cura todas as enfermidades. Nós ouvimos um testemunho hoje do pastor Silvestre e foi algo extraordinário. O pastor Silvestre é da Comunhão Cristã. Diz que na sexta-feira ele foi chamado para ir no hospital, fazer uma visita para uma pessoa. Quando ele chegou lá tinha 3 pessoas doentes. E quando ele chegou naquele local, diz que tinha um senhor todo entubado na última cama ali, como um morto. Diz que ele começou a orar pelos outros enfermos e manifestou um demônio naquele homem que estava todo entubado ali, com as mangueiras. E ele foi ali, expulsou aquele demônio, as enfermeiras vieram, ele perguntou para as enfermeiras se estava certo, ele tinha que sair daquele lugar ali. Você pode ir embora. E quando ele saía de perto do leito, se manifestava o demônio, e diz que os demônios pegavam as enfermeiras e jogavam para cima uma, jogavam para cima outra, um homem que estava praticamente morto. E daí ele foi lá novamente, expulsou o demônio daquela pessoa. De novo ele fez a pergunta para as enfermeiras: não, agora o senhor pode sair.
E ele saía de perto, se manifestava, e os demônios jogavam as enfermeiras para cima e para baixo. E ele foi lá novamente, daí ele perguntou, aí as enfermeiras, agora você pode ficar aqui. Daí ele foi lá, que disse que foi algo tremendo. Por quê? Porque Jesus estava na vida dele, a autoridade que nós temos no nome de Jesus é para fazer isso. Se tem alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja, ele vai fazer a oração com imposição de mãos, ungir o enfermo com óleo, e o enfermo será curado. A Bíblia diz que Jesus, ele abria os olhos dos cegos, pessoas surdas voltavam a ouvir, coxos, aleijados andavam, porque Jesus, ele andou fazendo bem a todos, e ele está atuando hoje na terra. Querido, eu e você, nós somos chamados para, como nós aprendemos hoje lá, nós fomos chamados para resolver o problema das pessoas. Se tem alguém enfermo que você conhece, ore por essa pessoa, seja o canal de Deus. O Senhor quer usar a minha vida e a sua vida. A cura é para nós nesses dias. A saúde é para nós, os filhos de Deus, nesse dia, como foi para aqueles 2 milhões, 3 milhões de pessoas que andaram no deserto. E nenhum deles tinha nenhum tipo de enfermidade. Porque Jesus, naquela época era o Senhor Jeová Rafá que atuava, hoje é Jesus. E Jesus atua através da minha vida, da sua vida, através do Espírito Santo, para impor as mãos sobre os enfermos, para que eles venham receber cura. Amém? E o terceiro nome redentor de Deus é Jeová Raá. Jeová Raá, o Senhor é o pastor, ou o Senhor é meu pastor. Salmo 23:1, a Bíblia fala que Deus, ele cuida de nós e coloca nós assentados em pastos verdejantes. Está dizendo, querido, de alívio. Ele é o nosso pastor. Deus, como pastor do povo de Israel, cuidava daquele povo. E assim como hoje Jesus é o nosso pastor e ele cuida de nós. Lá em Provérbios capítulo 27, versículo 23 diz assim: procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuida bem dos seus rebanhos. Aqui na comunidade de resgate, só não é pastoreado quem não quer. Porque tem pastores, tem apacentadores de grupo familiar, tem as pessoas que são líderes de departamentos. Então, querido, você tem pastores aqui sobre a sua vida. Isso é motivo de muita alegria. Por quê? Porque você pode ser socorrido em alguma situação que você vive na sua vida. Você pode estar ali conversando com o pastor, você pode estar ali recebendo a oração, recebendo um conselho, uma orientação para alguma área da sua vida. Por quê? Porque você tem um pastor sobre a sua vida. Deus, como pastor daquele povo, dizia: agora vocês vão marchar. E o povo ia. Agora vocês vão fazer isso. E o povo fazia. Agora vocês não vão para aquele lugar. E o povo não ia. E o povo tinha a bênção de Deus sobre a vida deles. Por quê? Porque eles tinham um pastor sobre a vida deles. E hoje quem é o nosso pastor? O sumo pastor das nossas vidas, das nossas almas, é Jesus. João capítulo 10, do 11 até o 14, fala isso. A Bíblia fala que o nosso bom pastor, ele deu a vida por nós. Para quê? Para que nós venhamos viver uma vida abundante sobre a terra. Para que nós venhamos ter sucesso sobre a terra. Para que nós não venhamos andar como pessoas errantes sobre a face da terra. A Bíblia diz, querido, que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Muitos estão escutando voz de lobo, trazendo orientações erradas para suas casas, suas famílias, para seus negócios. Mas o nosso bom pastor, ele tem a boa palavra, o bom conselho, a boa orientação para mim e para você. E hoje, o nosso bom pastor usa homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus para dar orientação, para dar conselhos. Querido, é muito bom nós entendermos. É muito bom nós termos uma autoridade espiritual sobre as nossas vidas. É muito bom. Por quê? Porque você não vai conseguir vencer algumas coisas sozinho.
Se você tiver um pastor sobre a sua vida, uma autoridade espiritual sobre a sua vida, vai ficar mais fácil. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta ele. E o papel do pastor é isso, querido. Tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. E o pastor foi atrás daquela que se perdeu e trouxe nos seus ombros, cuidou dela. Esse é o papel do pastor. E Jesus, como o nosso bom pastor, Ele deu a vida dele por mim e por você, para que um dia nós pudéssemos todos estar junto com Ele lá na morada, que Deus tem preparado para nós. Amém? E o quarto, nome redentor de Deus, é Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Ou o Senhor é aquele que luta por nós. Êxodo capítulo 17, versículo 15, diz que houve uma guerra. Um povo se levantou contra Israel. E a Bíblia diz que levaram Moisés para um monte. Moisés mandou Josué guerrear contra esse povo. E a Bíblia diz que quando Moisés estava com a mão dele levantada, o povo de Israel vencia a batalha. Estava vencendo a guerra. Mas quando Moisés se cansava e abaixava os seus braços, a Bíblia diz que o povo de Israel ele era derrotado, muitos morriam ali na guerra. Então, tinha 2 homens com ele, Arão e Ur, que ficavam apoiando o braço de Moisés levantado, e o povo de Israel venceu esta guerra. Por que eles venceram a guerra? Os braços de Moisés levantados é algo simbólico, querido. Mas eles venceram a guerra porque Jeová, Ele estava ali, aquele que é a nossa bandeira, aquele que guerreia por nós, estava ali no meio do povo, no meio do exército de Deus, guerreando contra o inimigo. E eu quero dizer que esse mesmo Deus é aquele que guerreia as nossas guerras. Nós não estamos sozinhos nas nossas lutas. Nós não estamos sozinhos nas nossas dificuldades. Se você acha que você não tem ninguém para te ajudar nas suas lutas, eu quero dizer para você que você tem o teu Pai que está guerreando por você. Que você tem um Deus todo poderoso, querido, que ninguém pode com Ele guerreando ao seu favor. E você vai ser mais que vencedor. Essa guerra, essa luta não é nossa, porque o Senhor está guerreando por nós. E hoje, quem está guerreando por nós, querido? Só que Ele já venceu essa guerra, foi Jesus. Jesus diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Quem é a igreja de Cristo Jesus? Somos nós. Se nem o diabo pode conosco, querido, você acha que alguma situação terrena aqui pode com nós? Você acha que a economia pode parar o nosso avanço? Se Deus é que luta por nós, se Jesus que venceu na cruz para mim e para você ser mais que vencedor nele, você acha que as más notícias que nós ouvimos todos os dias, que vai nos parar, que vai fazer nós ficar estagnado em algum lugar, vai fazer com que você não tenha sucesso na sua profissão, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua família, na sua saúde? Não vai, porque é Ele que está conosco. E nós precisamos acreditar naquilo que Jesus diz. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Nada pode comigo com você. Nada. Porque nós somos filhos de Deus. E nós temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E então nós já vencemos essas lutas. Nós já vencemos essas guerras no mundo espiritual. E se você está passando por alguma dificuldade, saiba, como foi falado aqui nesta noite, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Sabe o que eu e você precisamos fazer, querido? Quando nós estamos em luta, em guerra, Jesus, vai na minha frente. Jesus, vai na minha frente. O povo de Deus, querido, ele estava diante de uma muralha. Não tinha como eles derrubar aquela muralha. E Deus dá uma estratégia para eles. Vocês vão conquistar essa cidade. E eles começam a rodear aquela muralha.
e daqui a pouco aquela muralha cai por terra. Não há muralha que vai impedir você de avançar, não tem gigante que vai impedir você de avançar, porque o Senhor está sobre as nossas vidas, e nós venceremos todas as nossas batalhas. Amém? Você está entendendo, querido? Está recebendo a palavra? O quinto nome, Redentor de Deus, é Jeová Shalom. Jeová Shalom, Deus é minha paz. Querido, em Juízes capítulo 6, 23 e 24, Deus chama Gideão. O povo de Deus estava sendo massacrado por um povo inimigo, e Gideão ali tem essa conversa com Deus. Deus chama ele, só que ele começa a inventar um monte de desculpa. Eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a menor, a mais pobre, a mais miserável aqui dessa terra, e começa a inventar um monte de desculpa. Aí Deus fala para ele: fique tranquilo, a minha paz está sobre vocês, vocês vão vencer essa guerra. E eles venceram a guerra, querido. Por quê? Porque o Senhor da paz estava sobre eles. O Senhor da paz estava agindo na vida deles. E não é diferente comigo, com você. Jesus Cristo, o príncipe da paz, Ele está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. E a paz que excede todo o entendimento. Muitas vezes as pessoas não entendem como nós cristãos ficamos tranquilos, querido, em algumas situações que nós vivemos, porque nós entendemos que nós temos ao nosso favor o príncipe da paz, que é Jesus. Ele está sobre a nossa vida. É Ele, querido, que traz a paz que nós precisamos. Muitas pessoas não conseguem, querido, colocar a cabeça no travesseiro e dormir pensando no dia de amanhã, mas o dia de amanhã pertence a Deus, a pessoa perde o sono. Mas eu e você, que temos o príncipe da paz sobre a nossa vida, pode ficar tranquilo. Deita a sua cabeça no travesseiro, não perca a noite de sono por nada. Se você não dormir, vai ser pior. No outro dia você vai ter que resolver a situação e vai resolver com sono ainda. Não adiantou nada. Então dorme e o Senhor vai trazer a ajuda que você precisa. João capítulo 14, versículo 17. Jesus fala assim: eu deixo a minha paz eu dou para vocês. O príncipe da paz, querido, ele está na nossa vida. O príncipe da paz, ele conhece tudo de nós. Ele sabe tudo aquilo que eu e você precisamos, sabe daquilo que nós estamos passando. Chama Ele, querido. Fala: Senhor, eu preciso ter paz nessa situação. Eu não sei como resolver, mas eu preciso da Tua paz nessa situação. E Ele vai trazer a paz que eu e você precisamos. E o sexto nome, Redentor de Deus, Jeová Tsidkenu. Ô nomezinho, hein? Jeová Tsidkenu. Deus é minha justiça. Deus é a nossa justiça. Olha só, querido, o povo de Israel foi um povo abençoado por Deus. E olha só, Jeremias capítulo 23, do 5 ao 6, ele promete a salvação para o povo. O povo também, querido, sempre se levantava algum inimigo contra o povo de Israel. O povo vivia em luta, e Deus sempre trazia a salvação. Só que esse povo chegou um tempo que eles não mereciam. Eles abandonaram Deus, eles se tornaram idólatras, eles faziam muitas coisas que não iam de encontro à vontade de Deus. Mas mesmo assim, por amor àquele povo, Deus sempre estava trazendo a justiça dele. Deus sempre estava cuidando daquele povo, como cuida de mim e de você. Aquele povo, querido, eles murmuravam muito contra Deus, porque eles queriam que a vontade deles fosse feita, e não a vontade de Deus. E eles erravam muito. Mas mesmo assim, o Senhor da justiça estava presente na vida deles. E não é diferente. Quem é a nossa justiça hoje? É Jesus. Jesus é a nossa justiça.
A Bíblia fala, querido, que Jesus, ele levou o nosso pecado sobre ele para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Era para nós sermos o quê? Condenados ao inferno. Mas Jesus, ele, Pai, deixa eu pegar esse pecado no lugar deles. Deixa tudo comigo, eu quero levar tudo aquilo que impede eles de ter comunhão contigo. Faz com que eles se tornem justiça do Senhor. Que do meu pecado, o seu pecado já foi perdoado na cruz. O sangue de Jesus foi derramado para que nós viéssemos receber o perdão dos nossos pecados que nos afastavam de Deus. Nós não merecíamos. Por isso que é graça, favor imerecido. Mas mesmo assim, Ele olha para mim e para você e diz: porque eu amo tanto eles, eu vou entregar o que eu tenho de melhor, que é o meu filho, por amor a eles. Que dá uma diferença de juízo e de justiça. Juízo é condenação. Uma pessoa que ele fez um ato errado, foi preso, pagou a pena. Ali, quando ele estava cumprindo a pena dele, ali estava o juízo. Aí quando deu ali 5 anos de prisão, acabou a pena dele, ele vai no fórum e assina ali um documento. Ali está sendo feita a justiça. Ele não deve mais nada. Quando Jesus derramou o sangue dele lá na cruz, ele estava dizendo: este povo é justificado. Eles não devem mais nada. Eu e você não devemos mais nada. O diabo não pode me acusar. O diabo não pode te acusar. Não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso. Jesus é a nossa justiça. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Se você fez algo, querido, que ainda você mesmo se condena, peça perdão, entrega para Jesus e seja livre. Seja livre dessa acusação. Jesus é a minha e a sua justiça. E o sétimo nome redentor de Deus é Jeová Samá. Jeová Samá. O Senhor está ali, ou o Senhor está presente. O profeta Ezequiel, ele teve uma visão da nova Jerusalém. E foi uma visão maravilhosa, uma visão tremenda. Só que o que chamou a atenção daquele homem foi o novo nome daquela cidade. E o novo nome daquela cidade é: o Senhor está ali. Eu quero dizer para mim e para você, que agora quem está presente nas nossas vidas é Jesus. Chame por Ele, clame por Ele, Ele está presente. Jesus, ele estava num barco com os discípulos dele e houve uma grande tempestade, uma ventania, e aqueles homens ficaram apavorados e Jesus estava dormindo, e eles: mas Jesus, ele está aqui, Jesus está presente no barco, vamos chamar ele. E aqueles homens chamaram Jesus, e Jesus acalmou a tempestade, Jesus acalmou aquele vento, e eles ficaram tranquilos naquele mar. Querido, o que você precisa? O que eu preciso para me ficar tranquilo? Chamar Jesus. Ele está presente. Ele está aqui. Ele está na sua casa. Ele está na sua empresa. Ele está na sua família. Ele está em todas as áreas da sua vida. É só eu e você chamar Ele. Ele está presente. Ah, mas você não sabe a situação que eu estou vivendo. Ele está presente. Ah, você não sabe o que falaram de mim. Ele está presente. Não importa. Clame por Ele, chama por Ele. Tudo o que eu e você precisamos está nele. Aleluia.